Olá, amigos, que a luz divina ilumine nossa mente e fortaleça nosso coração. Vamos assim nesse momento, com os nossos pensamentos bem positivos, nos ligando a Deus Pai, ao nosso anjo de guarda, aos nossos mentores. Vamos visualizando o Grupo Socorrista Dr. Bezerra de Menezes, do Salão de Palestras. Vamos nos ligando ao Dr. Bezerra, que é o patrono da nossa casa e venerável da Fraternidade dos Humildes. Nos ligando nesse momento ao Anjo Ismael, Anjo Tutelar do Brasil, responsável pela implantação do Evangelho como norma de conduta em todos os lares da família brasileira. E nos achegamos a Maria de Nazaré, Senhora nossa e Mãe de Jesus. Maria querida, nós te pedimos que nos cubra com o teu manto de paz e de luz. E nesse momento, Mãe querida, nos leve aos pés do Mestre Jesus. Mestre querido, nós estamos aqui mais uma vez porque desejamos sermos pessoas melhores. Então, Mestre, que a Tua luz possa iluminar o nosso caminho, fortalecer a nossa mente e nosso coração, para que possamos discernir o bem e o mal e nos tornarmos pessoas melhores. Nesse momento, querido Mestre, te pedimos que nos leve ao Pai Maior, Deus de amor e de misericórdia. Pai querido, mais uma vez aqui estamos. Te pedimos que a Tua vontade seja mais forte que o nosso querer, que o nosso pensar e que o nosso agir. E assim, Pai querido, a forma que temos de Te louvar é proclamando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim nessa terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridos, boa tarde, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje para falarmos sobre Maria de Nazaré, a Mãe da Humanidade. É uma homenagem que nós fazemos a todas as mulheres, em comemoração ao Dia das Mães, que é nesse próximo domingo. O nascimento de Jesus e a visita dos reis. Era o tempo de recenseamento naquela região por um edito de César Augusto, enquanto Quirino era o governador. Todos tinham que se alistar, cada um na sua própria cidade. José, então, subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, juntamente com Maria, sua mulher, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto. Ocorre que a cidade estava toda lotada, todas as pousadas lotadas. Ou seja, não havia lugar em canto algum. Então foram se acomodar em uma manjedoura, lugar de alimentação de animais. Imagine, cansados da viagem, ela grávida, numa manjedoura. Imagine a cena, no silêncio da noite do nascimento, aquela mãe se revestiu de uma imensa doçura e de uma alegria que transbordava pela noite adentro. Mesmo naquele humilde lugar. Naquele lugar não havia casa, não havia berço de ouro, não havia parteira obstetra, não havia médico, tudo o que havia era a noite, com o brilho da estrela de Belém aparente no céu. Apenas o silêncio se fazia presente naquela noite. A jovem mãe então dá à luz, envolve o recém-nascido em panos e reclina-o em uma manjedoura, porque era tudo o que havia lá. E a sinfonia musical e angelical rompe o silêncio daquela noite, tão estrelada. Havia na mesma região alguns pastores que montavam guarda aos seus rebanhos. E um anjo anuncia aos pastores que chegou o esperado e dá-lhes o sinal para identificá-lo por meio da estrela de Belém, que brilhava no céu naquele dia, 15 de setembro do ano 7 a.C. A estrela de Belém serviu de guia para que os 3 reis magos pudessem chegar até ao recém-nascido. Tendo então os reis magos chegado ao local onde estava o menino Jesus, algum tempo depois,
do seu nascimento, ao entrar na casa viram um menino com a mãe, com a sua mãe Maria, e prostrando-se homenagearam. Os reis magos abriram os seus cofres e entregaram grande quantidade de presentes aos seus pais. Ouro, incenso e mirra. Lucas, o evangelista Lucas, foi o responsável por fazer de Maria de Nazaré a mãe espiritual de todos os povos. E a universalidade de Maria, que é uma unanimidade, como modelo de mulher, filha, esposa e de mãe. Essa universalidade ultrapassa preconceitos de raças e de credos. Então Maria é uma unanimidade universal. O lado caridade de Maria transcende os tempos. Seu olhar terno abraça cada um de nós e nos faz seus filhos, conforme Jesus o havia dito na cruz para João. A sua virgindade espiritual, ela era pura de coração e deu o seu sim, permitindo que o Mestre Jesus Cósmico Planetário viesse a esse plano em prol de toda a humanidade. Maria é a mãe dos povos tão sofridos e dos oprimidos pela ganância do homem. Ela é a mãe que está sempre de olho nos seus filhos, os abençoando com as suas graças. É a mãe que se preocupa com os seus filhos e que lhe ilumina o caminho com as suas orações. É a mãe humilde que mostra o caminho que nos leva até o Mestre Jesus. Ela é universal, porque permitiu que Jesus Cósmico Planetário fosse o Redentor da humanidade. E Maria oferece ao mundo inteiro o seu carinho e amor de mãe, por ter permitido que seu filho fosse o nosso Redentor. Ela nos ensinou a partilhar o que temos, em favor dos que necessitam. Ela é universal porque nos ensinou a não cansarmos, a termos esperança e a lutarmos pelo bem da família. Com seu exemplo de mansuetude, ela nos ensinou a caminhar em paz, mas nunca calar a voz contra as injustiças e diante das dificuldades que enfrentamos. A mulher, a filha, a esposa e mãe, que desperta o coração dos homens para buscarem a justiça divina e assim construírem um mundo melhor e mais humano. Foi essa mulher, mãe da humanidade, que nos fez conhecer Jesus. É essa mulher, a Maria de tantos nomes, a Senhora do faça-se e do silêncio, da paz, da gratuitude, que se abandonou à vontade de Deus. A mulher do sim e a serva de Deus, como ela mesma se intitulou. É a mãe que põe toda a sua esperança e confiança em Deus. É essa mulher que o evangelista Lucas nos apresenta e que vamos aprender as grandes lições do amor incondicional e entrega total a uma causa, a causa do seu Filho, Jesus Cósmico Planetário. Essa cena é interessante. É quando Jesus faz de Maria a mãe da humanidade, a líder espiritual da humanidade. Perto da cruz, onde estava Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, que era um dos 2 discípulos de Emaús, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo que ele mais amava, disse: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo a recebeu em sua casa. Observemos que Jesus não disse: Mãe, eis o teu filho, mas disse: Mulher, eis o teu filho. Por que Jesus procedeu dessa forma? Justamente, simplesmente para não expor Maria aos funcionários do Sinédrio, que ali estavam, os executores da crucificação e também os fariseus. Mas ele fez questão de dizer a João: Eis a tua mãe, como quem diz: Por favor, cuida dela por mim, faz o teu melhor para protegê-la. E assim João fez. A partir daquele momento, o Mestre Jesus a consagrou em líder espiritual e mãe de toda a humanidade. A mãe é sempre eterna. Mãe é vida fecunda que dá vida. Mãe é a dor do parto que a torna feliz.
Mãe é a morte pelo filho que não nasce. Mãe é a dor da perda pelo filho que se vai antes da hora. A mãe é tudo ao mesmo tempo. É divina, sagrada e terrena, é luz e sombra, é estrela e areia, é o amanhecer e o sol se pondo, é a lua e fertilidade, é mistério e magia, é a música celestial que toca, é o silêncio da noite, é a ternura e mansuetude. Ela se dá como a terra fértil, apodrecendo a semente e permitindo novamente a vida, para perpetuá-la para sempre, por meio da reencarnação. Para ser mãe e cumprir os seus desígnios, a mulher tem que se renunciar a muitas coisas e ainda perde a sua personalidade, deixando de ser a mãe, deixando de ser as Marias, se apagando e ficando anônima para que a nova criatura possa sorrir. Depois de cumprir o seu desígnio de ser mãe, ela passa simplesmente a pertencer a alguém. Ela não possui mais nada, agora ela é propriedade. É a mãe do Pedrinho, do João, do José, da Ana, da Manu, do Gabriel, da Laura, da Lise e de tantos outros. A mãe no templo. A mãe sempre cuida, está sempre de olho no filho. Ao completar 12 anos de idade, segundo o costume, por ocasião da festa da Páscoa, José e Maria vão a Jerusalém para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas Jesus, com apenas 12 anos, ficou em Jerusalém, sem que seus pais notassem. Pensando que ele se encontrava na caravana, andaram o caminho de um dia e começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém. Adivinham onde o menino Jesus estava? No templo entre os doutores. A mãe então dá uma bronca, mostrando que ela estava preocupada. Então o menino disse: não sabias que devo me preocupar com as coisas do meu pai? Maria então silenciou. A mãe no primeiro milagre. Houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para as bodas juntamente com seus discípulos. Ocorreu que o vinho havia acabado. Então Maria, mãe de Jesus, disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que temos nós com isso? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui Maria é quem toma a iniciativa. Faz um apelo de mãe a Jesus. E ele, num gesto de reconhecimento, atende o pedido da sua mãe. Então, Jesus disse aos serventes: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Jesus então pediu para os serventes levarem um copo de vinho ao mestre de cerimônia para provar. Ao provar o vinho, ele se surpreendeu, pois esse vinho foi o melhor de todos os vinhos servidos até aquele momento. Resultado, o casamento foi um sucesso, por intervenção de Maria. Maria, a mãe da fé, faça-se. Uma fé inquebrantável, simplesmente. Fé significa confiar e confiar, confiar e crer. É entregar-se de corpo e alma por uma causa. Foi o que essa mãe fez. Faça-se em mim, eu creio. O que é a fé se não entregar-se e depois confiar, caminhar, caminhar e caminhar ao encontro de Deus Pai? Pense nisso. Fé é fazer a vontade de Deus, é observar as suas leis e submeter-se sem lamentações sobre as suas decisões divinas. Foi isso que a jovem Maria fez. Quantas vezes nós não aceitamos as decisões de Deus na vida da gente? Na verdade, a gente acaba reclamando. Disse Chico Xavier certa vez: quando demonstramos boa vontade e aceitação, os benfeitores da vida maior nos auxiliam a descobrir o caminho. Quem confia e crê está sempre partindo em busca de algo que lhe complete para experienciar a fé. O que é a fé, então? Fé é simplesmente experienciar e viver Deus na sua plenitude. Foi o que a jovem Maria fez e buscou e achou. A jovem Maria se coloca à disposição. Eis-me aqui, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quantas vezes nós não confiamos em Deus? A gente pede as coisas e quando não vem aquilo que a gente quer, a gente reclama, nem grato não é.
Então precisamos prestar mais atenção nisso. Esta é a frase-chave para entender e compreender a jovem Maria e a sua motivação. É a radiografia da sua alma e da sua ressonância mais íntima. Faça-se, simplesmente faça-se. É a forma mais passiva e sublime de se oferecer a Deus para que Ele cuide dos detalhes. Às vezes, gente, nós temos que confiar mais em Deus. Às vezes a gente quer uma coisa no tempo da gente, mas tem o tempo de Deus, que a gente precisa respeitar o tempo de Deus. Será que o que estamos pedindo nós temos mérito para pedir? Então vamos prestar mais atenção naquilo que a gente pede. Abandonar-se à vontade de Deus não quer dizer cruzar os braços e esperar. Exige de nós uma ação, proatividade, o bom combate, olhar além das aparências externas. Então não é só pedir, você tem que pedir e ajuda-te e o céu te ajudará, na verdade. Em outras palavras, fazer da nossa parte tudo possível para resolver as dificuldades e necessidades. E, na hora dos resultados, quaisquer que sejam, entregar-se nas mãos do Pai, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Gente, Deus sempre cuida dos detalhes da nossa vida, a gente tem que confiar mais, não é verdade? Outra lição importante é entender que nosso Deus é impalpável, como o ar que respiramos, sólido como a rocha. Ele nunca nos abandona, pois ele é gratuidade. O primeiro ato de coragem da fé consiste em aceitar a gratuidade de Deus e ser grato por tudo que Ele nos proporciona. Fé, então, é ter confiança, é levantar-se sempre e partir em busca de alguém que nós nunca vimos e nem apertamos a mão, Deus. Então nós temos que confiar mais em Deus, mais na sua vontade, né, e saber ler os sinais de Deus na nossa vida. A jovem Maria, no seu silêncio, aceitou esse Deus, porque sabia que Deus era quem era, a causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Então faça-se. Muitas vezes falta isso para a gente dizer, faça-se em mim segundo a tua vontade, Deus. Outra lição que podemos aprender, confiar e crer, portanto, é um longo e eterno caminhar por estradas escuras e esburacadas, em alguns momentos vazias, mas com a certeza de que Deus está sempre lá, às vezes em meio às sombras, ou se manifestando por meio da brisa suave, mas Deus está sempre lá. Suportar o caminho, chorar, subir, descer, saber esperar a hora certa, mas sempre caminhar em direção à luz. Isso é confiar com a alma, é ter fé. São lições importantes para a vida da gente. Como tem andado a nossa fé? Sou fiel a Deus? Coloco em Deus a minha confiança? Sou capaz de caminhar por ruas escuras e esburacadas? Como está a minha aceitação com relação aos acontecimentos da minha vida? Aceito sem murmurar? Aceito o silêncio de Deus em minha vida? Aceito as suas decisões? Estou conseguindo ler os sinais de Deus? Vamos pensar sobre isso. Um toque final sobre Maria. Qual mulher não sonharia em ser a mãe do Messias? Ora, se uma mulher nessas circunstâncias é capaz de controlar suas emoções e ficar em completo silêncio, quer dizer que possui uma maturidade espiritual fora do comum. Estamos diante de uma mulher, mãe e senhora de si mesma, Maria de Nazaré. Não sabemos muito sobre Maria. Tudo o que sabemos é o que está nos evangelhos. Não sabemos quando morreu, onde morreu ou como morreu. Existem 1000 teorias sobre os anos em que ela viveu, teorias essas que carecem de fundamentos. Maria, mãe de Jesus e Senhora Nossa, aparece na história como por surpresa e desaparece logo depois, como quem não tem importância. Mas por um breve e brilhante momento apareceu a estrela e disse, só Deus é importante, e a estrela desapareceu. Então faça-se em mim segundo a tua vontade. Um gesto de gratidão. Nesse momento, lembremos nesse momento de todas as mães ou das mulheres que representam a figura da mãe. As que já partiram desse plano, as que continuam entre nós, as que perderam seus filhos e filhas, a sua esposa, as que estão para serem mães,
as que querem serem mães, as que são mães sem querer. Pense nesse momento na sua mãe, naquela mulher que te acolheu como mãe. Pense nos sacrifícios por amor a você que ela fez. Pense nos seus primeiros passos que ela te ajudou a dar. Nas primeiras letras que ela te ajudou a esboçar. Na primeira palavra que ela te ensinou. Naquele carinho que você recebeu. Naquele incentivo que ela te deu. Naquele olhar de aprovação que ela deu a você quando você fez algo. Pense no sorriso que ela te deu. Eu quero te propor, nesse momento, que você faça um gesto de carinho e de reconhecimento. Escrever uma carta para sua mãe, isso mesmo, para sua mãe, ou para a pessoa que representa a sua mãe, que você reconhece como mãe. E nessa carta você vai reconhecê-la como mãe, reconhecer tudo o que ela fez por você. Seja grato a ela e diga: mãe, eu te amo, sou grato por tudo que você fez por mim. Entregue a carta pessoalmente para ela. Se vocês me permitirem nesse momento, eu sou autor de uma coleção de livros. Um toque de emoção, um toque de mestre, um toque de mulher. Aliás, a palestra de hoje foi tirada do livro Um Toque de Mulher. Um toque de luz e sombra na jornada do herói. Um toque de ética, um toque de fé, razão e esperança. Um toque de valores, um toque de abundância. E brevemente estaremos publicando um toque de liderança e um toque de reforma íntima. São livros de autoajuda, espiritualidade espírita cristã. Abordamos física quântica, espiritismo, uma ética mais moral, com base nos ensinamentos de Jesus. Gente, 50% dos direitos autorais da venda dos livros vão para o grupo socorrista Dr. Bezerra de Menezes. Pedimos que colaborem. Vocês podem comprar os livros na livraria ou pelo site que está aí na tela. Eu agradeço a atenção de vocês. Vamos nesse momento então vibrando pelos nossos entes queridos que já partiram, por todas as pessoas que estão passando por provas difíceis, vibrando pelo grupo socorrista Dr. Bezerra de Menezes, por todos os seus trabalhadores. Pedindo licença e vibramos por nós mesmos. E vibremos por todas as mães, pelos nossos lares. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Paz, gratidão e paz.